Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, é recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O governo do Maranhão recebe doação para auxiliar em ações contra a pandemia do novo coronavírus. Começou a campanha nacional dos cartórios que protege idosos contra a violência doméstica durante o isolamento social. E mais, reabertura do comércio traz resultados econômicos positivos aos empresários. É agora no portal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, esteve no Tribunal de Justiça do Estado e se reuniu com o presidente do TJ, desembargador Lorival Cerejo. O encontro reafirmou a importância dos diálogos entre as instituições. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Lorival Cerejo. Durante o encontro, que aconteceu na sede do TJ, o presidente Otelino Neto destacou a importância do diálogo, da independência e da harmonia entre os poderes em favor da população maranhense. O diálogo com o Poder Judiciário é sempre importante. O Maranhão dá essa demonstração para o Brasil de reverência ao Estado Democrático de Direito, quando os poderes dialogam e estabelecem essa relação de harmonia tal qual determina a Constituição Federal, replicada aqui na Constituição Estadual. Portanto, eu vim dizer ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival, que a Assembleia está de portas abertas para discutirmos os temas em comum aos poderes e de interesse da sociedade maranhense, assim como para receber e apreciar aqueles projetos de lei que visem a melhorar cada vez mais o funcionamento do Judiciário maranhense. O encontro também contou com a presença do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Tarcísio Araújo. Durante a reunião, os chefes dos poderes Legislativo e Judiciário também dialogaram sobre demandas relacionadas à garantia de direitos da população do Estado. É uma satisfação muito grande que eu recebo aqui no Tribunal de Justiça o doutor Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, para uma visita institucional. O encontro de um representante do chefe da Casa do Povo com o presidente do Tribunal de Justiça. Temos um elemento comum de atuação. Trabalhamos para a satisfação da população. Ele do ponto de vista político e nós do ponto de vista jurídico. Mas o denominador comum é o mesmo, o povo. O governo federal sancionou o novo Marco Legal do Saneamento Básico publicado no Diário Oficial da União. O marco teve vetos a dispositivos de 11 artigos que ainda vão ser analisados pelo Congresso Nacional, podendo mantê-los ou não. A lei tem como objetivo a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033 e a viabilização da inserção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento. A nova lei altera 7 dispositivos legais, entre eles os responsáveis pela criação da Agência Nacional de Águas, o estabelecimento das diretrizes nacionais para o saneamento básico no país e a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O governo do estado recebeu uma doação de mais de 5 milhões de reais que serão usados em ações de combate à pandemia da Covid-19 no Maranhão, como a aquisição de insumos de saúde, produtos da agricultura familiar e a distribuição de cestas básicas. Na entrevista coletiva, o governador Flávio Dino e o diretor da Open Society Foundation para a América Latina e Caribe, Pedro Abramovay, anunciaram a doação de $1 milhão para o governo do estado desenvolver ações de combate à Covid-19 no Maranhão. O recurso foi doado pela entidade internacional, que está investindo em todo o mundo $130 milhões para desenvolver ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E o Maranhão é o primeiro estado brasileiro a receber essa doação. A gente tem um plano de investimento para toda a América Latina, de várias regiões, a outras cidades fora do Brasil, no qual a gente vai fazer apoios similares. E no Brasil, há sim negociação com
com outros estados, a gente ainda não pode anunciar, mas o Maranhão não será o único estado da região a receber esse recurso. Mas, sem dúvida, um dos critérios que a gente tem olhado é, de um lado, a gravidade da pandemia nesses lugares, que a gente tem sentido. Acho é muito importante chamar atenção, até do mundo inteiro, de como a região tem sofrido com isso, mas também, de outro lado, olhar para estados que têm feito políticas, que têm realizado políticas de combate à pandemia, que justamente nos ajudam a esse olhar para o futuro, quer dizer, que podem gerar esperança na discussão que a gente tem hoje nessa crise, para que tipo de futuro a gente quer construir. Na coletiva, o governador Flávio Dino explicou que o recurso recebido, equivalente a 5,3 milhões de reais, será aplicado nas seguintes ações: aquisição de medicamentos e equipamentos para UTIs, compra na agricultura familiar de 75 municípios maranhenses para a produção de 30 mil cestas básicas, que serão doadas preferencialmente a comunidades quilombolas, além de ações de fomento à fabricação de máscaras caseiras, item essencial para evitar a disseminação da pandemia. O recurso da doação já está na conta do governo do estado. Apresentamos um plano de trabalho que foi aprovado pela direção da Open Society. O Dr. Pedro Abramovay dirige a Open Society na América Latina. Houve uma reunião com a presença de representantes do governo do Maranhão, com o conselho dirigente da Open Society, e como ele próprio acabou de informar, além de apoio a várias cidades, estados, províncias de outros países, foi aprovado também este apoio ao governo do Maranhão. Fizemos questão de fazer esse comunicado conjunto para sublinhar o agradecimento meu próprio, da minha equipe de governo, mas também, sobretudo, do povo do Maranhão. Veja no próximo bloco. Começou a campanha nacional dos cartórios, que protege idosos contra casos de violência durante o isolamento social. E mais, reabertura do comércio traz resultados econômicos positivos aos empresários maranhenses. O portal volta já. A Associação dos Notários e Registrados do Brasil deu início à campanha nacional Cartório Protege Idoso, que tem como principal objetivo assegurar a proteção dos idosos contra qualquer tipo de violência durante o tempo de isolamento social devido à pandemia, entre eles patrimonial e financeira, como negligência, abuso financeiro e até mesmo psicológico. Com o objetivo de monitorar as tentativas de violência patrimonial ou financeira contra os idosos durante a pandemia, a Associação dos Notários e Registrados do Brasil está promovendo a campanha nacional Cartório Protege Idoso. A campanha deixou os funcionários dos cartórios mais atentos aos procedimentos que envolvem antecipação de herança, venda de imóveis, movimentação bancária e de benefícios e qualquer outro caso relacionado a bens e recursos sem autorização do idoso. O presidente da Associação dos Registrados do Maranhão, Devani Garcia, explicou a iniciativa. Essa é uma medida que vem para reforçar cuidados no sentido de verificar no momento da outorga de uma procuração, de uma escritura, se realmente aquele idoso ele tem capacidade suficiente, se ele tem lucidez suficiente para saber mensurar exatamente aquele ato que está sendo praticado. A medida foi adotada a partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Para Gabriel Furtado, subdefensor-geral do Estado, a campanha vem fortalecer a rede de proteção contra o idoso. Se um cartório, se um tabelião perceber que numa determinada transação está havendo um caso de violência financeira contra o idoso, uma dilapidação do seu patrimônio, ele pode sim, até deve, encaminhar esse caso para os órgãos de defesa. E com isso, fortalecemos a rede de proteção. De janeiro a junho deste ano, a Defensoria Pública do Estado realizou 911 atendimentos relacionados a algum tipo de violência contra o idoso. Entre as mais recorrentes estão negligência, abuso financeiro e psicológica. Em terceiro lugar, os casos de abusos financeiros registraram 57 atendimentos entre janeiro e junho deste ano,
o que corresponde a 17% das demandas relacionadas aos casos de violência contra os idosos. O Ministério da Cidadania revelou que mais de 1 milhão de CPFs são suspeitos de fraude do auxílio emergencial. Foi solicitado o bloqueio das contas na Caixa Econômica Federal e punição aos fraudadores, segundo a Polícia Federal. 51% das contas investigadas são alvos de fraude, mas outros 41% estão sob suspeita por inconsistências cadastrais. A partir desta quinta-feira, a Caixa fará atualização do aplicativo Caixa Tem para permitir a correção das inconsistências cadastradas de forma digital. O aplicativo também informará como desbloquear sua conta, solicitando o envio de novos documentos para a Caixa por meio do WhatsApp. Após 4 meses de desaceleração, a reabertura do comércio fez com que os empresários do setor registrassem um índice positivo nas vendas. A expectativa é de recuperação das empresas e da economia do país. A reabertura do comércio trouxe de volta o otimismo para o setor. Depois de 4 meses consecutivos de desaceleração e um recuo de 45,9% no nível de confiança dos comerciantes, finalmente a esperança reapareceu. A pesquisa que mede o índice de confiança dos empresários do comércio de São Luís registrou uma pequena variação de 5,4% em relação aos meses anteriores. Ainda é pouco, comparando com o mesmo período do ano passado, mas essa já é considerada uma boa notícia. No levantamento feito neste mês de julho, destacaram-se as expectativas relacionadas à recuperação das empresas, comércio e da economia brasileira. A pesquisa desse mês de julho aponta para uma retomada gradual dessa confiança, ainda no médio e longo prazo. Os indicadores que apresentaram maior variação percentual na avaliação mensal foram os indicadores relativos às expectativas futuras, tanto da economia, quanto do comércio, quanto das empresas. Então, a pesquisa mostra que gradualmente nos próximos meses teremos aí uma recuperação dessa confiança, influenciando positivamente nos investimentos no setor comercial. O João é gerente de uma loja de calçados, sabe como foi difícil os últimos meses, mas mantém a esperança de que essa situação vai mudar, mesmo que aos pouquinhos. Estava muito ruim, mas depois da pandemia, passou 3 meses o pessoal sem comprar nada, né? Mas não pode falar nada agora se realmente vai deslanchar o negócio mesmo, mas que deu uma pequena melhorada, deu. E o principal termômetro dessa mudança está nos consumidores. A gente ficou tanto tempo guardado em casa na quarentena, né? Tem que se presentear, voltar à rotina. Tava sentindo falta. E agora? Agora tá bem melhor, com todo cuidado, mas a gente toma o devido cuidado. Ótima notícia que continue melhorando. O portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Tenha uma ótima tarde.